Meus queridos irmãos, pastor Moabel, e hoje vou falar sobre o 73º pecado que está na Bíblia. Este assunto pecado que está sendo esquecido, né? Esta é a razão que o povo se perde, porque a palavra de Deus não é ensinada. 73º pecado, que seria o pecado de número 73, é buscar o pecado, ter atração pelo pecado. Vou ler capítulo 21, 2 Reis, versículo 9, que diz: Porque não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Manassés, aquele homem que tinha enchido Jerusalém de sangue. Ele fez o povo de Israel errar. O líder espiritual de uma nação, ele tem muita responsabilidade em seus ombros. Muita. Porque ele pode levar o povo à salvação e à perdição. Atração pelo pecado. Existem pessoas, na sua grande maioria hoje, que têm uma atração infinita pelo pecado. Se envolvem nesta miséria a qualquer oportunidade que apareça diante deles. E ainda quando a pessoa está longe, ele fica julgando o seu amigo à distância pelo seu comportamento. Se ele é ladrão, ele diz: fulano tal, tão longe dos olhos dos amigos, está roubando. Se ele é adúltero, ele diz: fulano de tal, que está tão longe de nós, está adulterando. Porque ele está adulterando. Você entende? Ele mede os outros pela medida dele. É pecado ter atração pelo pecado, segundo a palavra de Deus. O que é o pecado? O pecado é a violação dos instintos naturais que Deus deu ao homem. Ao nascer, nós não temos ideia que existe sol, lua, pai, mãe, irmãos. Não temos ideia. Não sabemos o que é comida, não. Mas por instinto natural, o ser humano passa a alimentar-se imediatamente. Quanto tempo leva para uma criança aprender a mamar? Segundos. Porque está no seu instinto de alimentar-se. E onde está o pecado no instinto de alimentar-se? Glutonaria. Comer demais. Deus é contra isto. Porque a pessoa que come demais, ele come o dele e come dos outros também. Paga por um, mas come por dois. E quando a pessoa tem este hábito, ele vai se destruindo fisicamente. Porque todo o seu organismo, às vezes, tem que trabalhar em dobro. É muito claro que se o organismo tem que trabalhar em dobro, ele viverá menos. A atração pelo pecado.
Há pessoas que veem a bebida, já ficam desejosos de beber. Outro vê uma mulher bonita, não tem a capacidade de admirar a beleza que Deus deu a ela. Outra vê um homem bonito, não tem a capacidade de administrar a beleza que Deus deu àquele homem. Existem coisas assim. Outros não têm a capacidade de administrar o sentimento ao ver que um é rico e milionário ou bilionário e ele é pobre. Deus disse que sempre haverá pobres na terra. Foi até Deus que criou o desejo ou melhor, a necessidade da bancarrota. Vocês entendem? Quando teu irmão empobrecer, disse Deus, há pessoas que ele não suporta o sucesso alheio. Ele se sente mal. Ele se sente deprimido. Quando ele devia apoiar aquele que está lutando, porque um dia alguém também o apoiará. Deus é um justo juiz. Desde menino, aos 7 anos de idade, que comecei a ler a Bíblia, eu comecei a notar coisas que poderiam serem diferentes do que eles diziam. Mas eu ficava calado. Quando me formei, notei que eu estava certo. Mas todos os meus amigos pregadores nunca ouviram de mim uma crítica sequer. Não. Por quê? Nós temos que admitir esta capacidade que Deus nos deu. Povo meu, a atração pelo pecado é um desgaste emocional que nós temos, que nos leva à ruína, nos leva à perdição. Olhe que diz Deus, que eles fizeram pior do que as nações que estavam ao seu derredor. O povo de Israel fez todo tipo de mal, cometeu todo tipo de erro que as nações vizinhas tinham e ainda fizeram pior. Vocês entendem? Por que fizeram pior? Porque não sabiam administrar este sentimento, que não devemos ter atração pelo pecado. O pecado separa o homem de Deus. O pecado separa o homem da sociedade. O pecado separa o homem da família. O pecado separa o homem dos seus amigos. E, finalmente, o pecado leva o homem à perdição eterna. Vivemos em dia de hoje, nos dias de hoje, que dizem que o inferno não existe. Não, o inferno não existe. É o que dizem. Porque o diabo manda eles dizerem e eles dizem. Não, Deus é amor. O inferno não existe. Como eu gostaria que isto fosse verdade. Mas acontece que o livro santo, a palavra de Deus, diz que lá o bicho nunca morre. Não é Geena. Todo bicho morria em Geena, todo animal. Todos eram queimados e se acabavam. Mas não é o caso da perdição eterna. A Bíblia diz, no livro de Ezequiel, que os mais poderosos dos valentes, aqueles que causaram espanto na terra dos viventes, lhes falarão desde o inferno. O inferno é um lugar de lembranças, de agonias.
de tristezas, de gemidos ideais. Portanto, a atração pelo pecado é o pecado de número 73, que neste livro santo está escrito. Sendo eu professor, eu procuro disciplinar a matéria. Não vou misturar uma coisa com outra. Estou falando sobre pecado, aquilo que pode afastar o homem de Deus e ele poderá perder-se eternamente. Aonde que você estiver, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, saiba que devemos nos afastar do pecado, não só hoje, mas para todos sempre. Amém e amém.